E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Dessa vez eu estou acompanhado aqui. Dá um oi pra galera aí, Saulo. E aí, pessoal, tudo bem? No outro canal, que é o Geometria das Ideias, eu vi que o pessoal estava sempre perguntando com o que eu trabalho, o que eu faço, e eu fiz uma enquete perguntando se vocês tinham interesse em saber sobre a minha trajetória no empreendedorismo. Então decidi, juntamente com o Saulo, abrir esse canal. E hoje nós vamos falar sobre como foi a nossa transição da CLT para ser empreendedores. Então nós vamos responder aqui algumas perguntas. Primeiro, como que foi esse processo de transição? Se valeu a pena? Se a gente se arrepende? E fazer um comparativo. O que a gente tem hoje, que a gente não tinha na época que a gente trabalhava como CLT na indústria? E também se a gente perdeu alguma coisa na CLT que a gente sente falta. Então vamos lá, Saulo. Acho que a minha história o pessoal já conhece mais ou menos. Fala um pouquinho da sua aí. Como é que foi o seu processo de transição? Eu conheço, né? Porque eu fiz parte do processo, mas fala aonde você trabalhava, com o quê, né? E o que motivou você a empreender? Bom, primeiramente, nós nos conhecemos em 2015, né? Acho que foi 2015, porque Foi por- eu fui para os Estados Unidos, eu fiz um intercâmbio lá, eu fiquei de 2014 para 2015. Isso. E foi na faculdade, onde a gente estudava juntos. Uhum. E nessa época, eu trabalhava em uma empresa do ramo automotivo, uma empresa multinacional, é, exatamente, 2014 e 2015. E nessa época, eu já trabalhava nessa empresa do ramo automotivo há 2 anos. Eu entrei lá em 2013 e já trabalhava na área da engenharia elétrica, que foi o curso que nós fizemos juntos, quando a gente se conheceu. E eu me imaginava trabalhando como CLT. Eu não tinha em mente essa área do empreendedorismo. Realmente era uma coisa que não fazia parte da minha mentalidade. Você nunca pensou sobre isso, jamais, assim, Não nem... tinha pensado, exatamente. Porque aí, no meu caso, é um pouquinho diferente, assim, porque eu não tinha, assim, aquele objetivo, assim, eu vou abrir empresa, mas eu já pensava, assim, mais ou menos Entendi. assim, seria legal se eu abrisse uma empresa, mas eu nunca tinha feito nada do tipo assim, não, eu vou me preparar para em tal ano abrir empresa, era uma coisa que ficava meio que flutuando, assim, né? Mas você já tinha uma. Já Eu tinha gostava da uma, área do tinha empreendedorismo. uma ideia, sabe quando você fala assim, sei lá, qualquer dia eu podia aprender a tocar piano, entendeu? Sei. Só que aí você nunca toca, era mais nesse sentido. Ah, entendi. No meu caso, nem passava pela minha cabeça, Uhum. sabe? Talvez questão cultural da minha família mesmo, sempre me incentivando a ter um emprego como É mesmo, CLT. sua família, você ouviu isso da sua família, assim, é importante que você tenha um emprego, é importante que você tenha CLT. Aí isso eu Exatamente. não sabia. Pois é. Ah, é verdade, eu acho que eu nunca te contei isso. É, Então era uma coisa talvez cultural da minha família que foi passado para mim. Então eu já enxergava aquilo ali, né? Eu preciso estudar, eu preciso me formar e ter um emprego em alguma empresa. uhum, Uma empresa preferencialmente grande, né? Para tentar trazer aquela noção de estabilidade pra gente. sim, Então, na verdade, eu sempre cresci com isso. aham. E não foi diferente. Então, 2015, quando eu te conheci, eu já estava há 2 anos trabalhando nessa empresa. Era uma empresa do setor automotivo. Vamos inventar o nome, vamos dizer que é a BYD, Pode né? ser. Vamos colocar uns pseudônimos. Vamos dizer que ele trabalhava na BYD. BYD. Mas é mentira, tá, gente? É só pra gente ter um nome, pra não ter que ficar falando, é aquela empresa. Sabe? É a BYD, beleza? Mas é mentira. E aí? Aí Exato. você tava na BYD. Exato. E quando eu entrei em 2013, eu tinha essa noção. Eu queria ter uma carreira consolidada dentro dessa empresa. Fiquei muito feliz, inclusive, quando eu entrei lá como estagiário, inclusive. E eu queria ter uma carreira consolidada lá dentro. Uma carreira estável. Uma carreira estável. Com um salário bom, né? Um salário que fosse promissor ali, algo que a minha família, que veio de uma classe, vamos dizer, mais baixa, né? É o sonho que a minha mãe e meu pai tinham pra mim. Isso é interessante, né? Assim, como que era a situação da sua família, a profissão dos seus pais? Pois minha mãe e meu pai, eles trabalhavam e trabalham como autônomos. Então, tá aí uma outra questão. Eles nunca trabalharam de CLT. E eles queriam isso pra mim. Olha Entendi. só que Então interessante. a gente vê muito isso na mídia, né? Tipo assim, às vezes o trabalho autônomo ele ser associado a uma questão assim de precariedade, né? Exatamente. Você é um Exatamente. trabalho precário. Você imagina assim, o cara que tá vendendo pipoca na porta da escola, se bem que esses caras que vendem pipoca em porta da escola, dependendo da escola, acho que eles conseguem Consegue tirar tirar uma grana grana, né? boa. Exatamente. Mas a situação dos seus pais era diferente, né? Mas você percebe como é uma coisa cultural, cara?
É uma coisa cultural, mas assim, tem o seu sentido, né? Porque como o nosso país é um país que tem uma economia mais fraca, digamos assim, sei lá, não é igual nos Estados Unidos que tem um monte de brasileiro que sai daqui e vai vender coxinha lá, daí a pouco a pessoa já compra casa e carro, né? Então acho que aqui essa questão de ter uma carteira assinada foi vista assim como, acho que proteção para uma sociedade que era mais fragilizada. Exatamente. Enfim. Então, os meus pais sempre foram autônomos. Talvez, né, no fundo E futuro... o que seus pais, você quer falar aqui? Talvez eu fale isso mais pra frente, a gente pode entrar em detalhes. Não agora, mas a gente pode entrar em detalhes com relação a isso. Coloque aí nos comentários, pessoal, vocês querem saber mais disso aí, né? O que os pais do Saulo faziam, vocês coloquem aí. Exatamente. Então, eles sempre me incentivaram, primeiro, a estudar. Então, foi Uhum. uma coisa que eu sempre procurei fazer. Legal. Então, entrei na faculdade e consegui entrar nessa empresa, na BYD. E em 2015, 2016, 2017, até que chegou em 2018, que foi quando a gente realmente fez abriu nossa sociedade, efetivamente, né? Uhum. Porque desde então a gente até tinha uma parceria. Só para contextualizar mais um pouquinho, é bom que eu já conto um pouquinho da minha trajetória também, porque foi uma coisa que assim, foi acontecendo aos poucos, né? Eu voltei dos Estados Unidos e eu voltei muito frustrado com a questão da engenharia. Então eu voltei falando assim, eu quero mexer com outra área. Aí eu até trabalhei uma época num curso de inglês, que foi onde que eu estudei, porque assim, eu tinha voltado dos Estados Unidos, falava inglês bem, então eu trabalhei num cursinho de inglês, dando aula de inglês. Mas a renda desse cursinho não era suficiente não era suficiente assim, para o tempo livre que eu tinha, nem para arcar com as minhas despesas. Aí eu comecei a trabalhar também com um professor nosso da faculdade. Ele tinha uma empresa, comecei a trabalhar com ele. E eu fiquei fazendo esses dois bicos assim, né? Não sei se o pessoal aí que não é de Minas vai saber, mas aqui em Minas que a gente chama de bico é justamente esse trabalho informal. Às vezes a pessoa trabalha ali... Às vezes uma renda extra. Uma renda extra. Paralela ao que você faz efetivamente. Exatamente, assim, você trabalha na empresa, mas aí você vende salgado ali no final de semana. Mas eu comecei a pegar uns bicos também por minha conta, né? E esses bicos que eu peguei, esses freela, vamos falar assim, que acabaram virando a empresa, né? Sim. Então, assim, eu comecei antes do Saulo, mas depois eu acabei convidando o Saulo para se juntar. Era ele mais uns colegas nossos, né? Exatamente. Só que eles acabaram não continuando aí, cada um com seus motivos, e o Saulo tá aí até hoje, né? Inclusive, nós vamos contar em breve. Por que eu continuei, talvez por que os outros não continuaram. Pois, por que essa praga me persegue esses anos todos? Digo mesmo. Mas vamos que vamos. Continua aí, Saulo. É isso aí. Então, recapitulando. Quando o meu contrato de estágio terminou, eu acabei sendo contratado para trabalhar efetivamente com tempo integral nessa empresa, mas não diretamente para a BYD. Eu acabei sendo contratado. Você era terceirizado. Eu fui contratado como terceiro para trabalhar lá dentro. E uma coisa importante também, gente, porque a empresa, né, a empresa maior, por exemplo, se você era mecânico da BYD, você ganhava um tanto. Agora, se você era um mecânico terceirizado, você fazia a mesma coisa, só que você não tinha todos os benefícios, você ganhava menos, então era uma situação muito diferente também. Como se você fosse pensar o seguinte, duas pessoas, uma trabalha na BYD e a outra terceirizada, elas fazem as mesmas coisas, porém, as duas, uma ganha mais, a outra ganha menos, uma tem mais benefícios e outra menos. E quanto que você ganhava, e né, às vezes nessa época? Detalhe, às vezes eu trabalhava até mais do que a outra pessoa. Olha só. Que coisa, né? Então aí já começa o primeiro ponto onde a gente vai chegar. A questão da frustração e que, né, culminou, né, no nosso empreendimento hoje. Ou seja, o que você recebia lá, você já achava pouco na época, você não estava satisfeito. Exatamente. Porém, olha só, em 2013, então, eu entrei como estagiário, fui contratado como terceiro dentro dessa empresa. Então voltamos um pouquinho ainda, né? Vamos anotar. Você começou como 2013 em estagiário, né? Você só foi, como meu pai diria, você só foi fichado em 2014, né? Exatamente, foi isso mesmo. Não sei se o seu pai fala assim também, fichado, né? Meu pai fala assim. O pessoal assim mais também. antigo fala isso, mas aí, continue. Então, olha só, em 2013 eu entrei como estagiário, em 2014 eu fui fichado como essa empresa terceiro. E é claro, cara, aqui em 2013 eu ganhava um valor de R$570 como estagiário. Como estagiário, que pra época era bom, né? Era bom, era relativamente bom, vamos ser sinceros. Não, é ótimo. Eu falei no meu vídeo da CLT, lá no Geometria das Ideias, vocês assistam aí, tá, pessoal? Mas faz a correção com a inflação aí, vocês vão ver que isso aí deve dar, talvez até perde um salário mínimo hoje, Voltem um pouquinho, exatamente. Bom, e aí, um ano depois, eu comecei a ganhar um pouco mais. Já foi para entre 1.500 e 1.600 reais o meu salário. Ok? Ok. Então, isso foi de um ano aí, quando eu estava na BYD.
Bom, eu lembro direitinho. Eu estava numa fila no restaurante da empresa, da BYD. E aquela coisa, né? Eu ganhava apenas R$ 570. Apenas não, é o que você falou. Talvez relativamente para a época era um dinheiro considerável. Ganhava R$ 570 e na fila desse restaurante eu ouvi uma pessoa comentando que em 4 anos, é claro que eu estou resumindo aqui, mas em 4 anos ela teve um aumento no salário dela de entre R$ 1.000 e R$ 1.500. R$ 1.000 naquela época, Naquela né? época. Então, assim, e não era um salário tão alto. Ela ganhava, por exemplo, em média R$ 2.000 e o salário dela foi para 3.000, desculpa, 3.000 e pouco. Eu ouvia muito isso, cara, porque quando eu trabalhava na empresa das trevas, que é a empresa CLT que eu falei no outro vídeo, né? Eu fui fazer um estágio numa outra empresa, numa multinacional, também, coincidentemente, também do setor automotivo. E eu ouvi a galera falando a mesma coisa. Tem uns tantos anos que eu trabalho aqui e meu salário só aumentou R$ 500, só aumentou R$ 200. Então, era comum, assim, se ouvir a galera falando que estava estagnado. Exatamente. Eu entrei em 2013 com toda aquela mentalidade que eu queria um crescimento, uma carreira consolidada dentro da empresa. Mas ouvindo um ano depois essa pessoa na fila do restaurante falar que em apenas um ano, em 4 anos, ela teve um aumento de salário de R$ 1.000 ou um pouco mais, eu pensei, eu vou ficar trabalhando 4 anos, meus 4 próximos anos, para ter um aumento não tão significativo do meu salário, porque não era isso que eu queria para minha carreira. E como você vem de uma origem mais humilde, isso é uma coisa diferente, né? Porque assim, a minha situação era mais favorável, né? Então não tinha muito essa noção assim de pagar conta, essas coisas, mas eu acho que você já pensava nisso, né? Já pensava. Então você já tinha, e isso até acho que trabalhou em sua vantagem, porque eu era mais lerdão, né? Então, mas eu acho que você já era mais malandro assim de saber o salário que você ia exigir. Agora eu não, eu ficava, como eu estava acostumado ali a ter uma situação favorável, eu acabava não pensando nisso, eu não sabia assim quanto que você gastava por mês numa casa, pagar um aluguel, esse tipo de coisa. Pois é. Então aqui já começou aquela pulguinha atrás da orelha. Peraí, 4 anos para ter um aumento tão pouco no meu salário. E aquilo ali eu fui remoendo. Mas beleza, eu continuei na empresa. Fiquei, igual eu falei, até 2018, que foi quando a gente efetivamente fechou a sociedade. Exatamente. Então, assim, isso já foi um primeiro ponto que eu já coloquei na balança. Sabe, Raziel? Poxa, eu preciso ir atrás de uma outra coisa. Mas ainda não sabia que ia ser um empreendimento, né? Ia ser a área do empreendedorismo. Não tinha nada disso na minha mente ainda, como eu tinha falado. E o que você fazia, olha que interessante, talvez seja uma coincidência, mas o que você fazia, o que você trabalhava como bico que você chamou... Você já tinha feito também. Eu já tinha feito isso, eu já havia feito isso no passado, na verdade, desde a época do meu ensino médio, como, vamos dizer, uma coisa voluntária. A palavra certa é voluntário. Você fazia trabalho voluntário, né, mais ou menos nessa área. Nessa área, ou seja, não era remunerado para isso, fazia porque eu gostava, era uma coisa que eu me identificava e trazia um certo prazer para mim. Uma coisa interessante também é que o Saulo, ele é cristão, ele é muito ligado a coisas da igreja, né? Sim. Enquanto que eu sou agnóstico, então isso é um ponto interessante, né? Assim, são duas... Seria coincidência ou isso seria algo divino? Seria uma boa pergunta. Pra mim, eu penso que é o acaso, né? Ele acha que é Deus, que é Jesus. Depois nós podemos fazer outros vídeos sobre isso aí, mas com o tempo vocês vão pegando mais contexto, né? Exatamente. Então foi isso. Você voltou, eu te conheci, vi que você estava trabalhando numa área que já me identificava. O evento mais importante da sua vida, você ter me conhecido. Exatamente. E creio que o seu também seja o mesmo. Mas... E aí eu me interessei por aquilo. De primeira, você deve lembrar, eu não comecei trabalhando com isso. Eu continuei, inclusive, como CLT até 2018. Você começou a pegar bico também, né? Porém, eu comecei a pegar uns bicos. Eu lembro que você até passou algumas indicações pra mim. Isso, porque eu já tinha, assim, uns freelas, né, que eu fazia... E aí eu combati um papo com o Saulo, como ele topou, eu comecei a passar uns freela pra ele. Porque eu falei assim, vamos ver se ele adapta, ver que ele já vai... Que você já começou a tirar um dinheirinho, né? E assim, e com poucos freela ali, daqui a pouco você tava ganhando acho que 30% já do que você ganhava. E trabalhando poucas horas. Mas, né? Olha só, eu trabalhava 8 horas por dia como CLT. Isso CLT. Ok? Ok. Em média, com os freela que eu tava pegando daquilo que você me passava, eu trabalhava muito menos que isso.
muito menos. Uhum. E sem contar que não era 8 horas, que eu lembro que tinha dia que você saía de lá até de madrugada, não tinha uns Isso, negócios vamos dizer, assim. o que eu ficava na BYD, porque conta também deslocamento, pra chegar lá, pra voltar, então tem tudo isso aí mesmo. Mas eu lembro que você agarrava lá também, né? Tinha dia que a gente tinha trabalho pra apresentar, você custava chegar, você chegava atrasado, né? Ou seja, então essas 8 horas que era meio que era só o contrato, né? Você sempre acabava ficando mais. Ficava mais. Trabalhando então como CLT, 8 horas por dia, eu tinha um salário que na época, né, de 2015 e 2016, era entre 1.600 a 2.000, isso veio aumentar um pouco depois, mas na época era entre esse valor. E como trabalhando com esses freela que você me passava, eu tirava não esse valor, mas trabalhando muito menos horas, eu tirava um valor considerável. Eu parei pra pensar, Você fez uma regrinha de 3, né? Simples, um cálculo bobo. Aham. Se eu conseguisse trabalhar mais tempo aqui, eu conseguiria talvez tirar um salário muito melhor do que eu ganhava. Exatamente. E eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui, mas e todas aquelas questões assim, mas que você vai ter INSS, você vai ter o FGTS. Então, assim, na verdade, você tem o salário bruto ali que você tem que somar algumas coisas, né? Tudo bem, você não recebe aquilo, né? Você tem menos dinheiro líquido, mas você tem várias, vou colocar aspas aqui, porque são consideradas benesses da CLT, mas eu mesmo questiono que seja um benefício, porque eu acho que o benefício você tem que ter opção, né? Eles não te dão opção, eles meio que empurram aquilo ali goela abaixo, né? Por exemplo, exatamente. E mesmo com essa segurança da CLT, né? Porque você pode ser demitido a qualquer momento também, ainda mais em empresa privada, Exato. Você ainda assim achou interessante. Achei interessante. É claro que, quando eu me deparei com esse pensamento aqui, eu não larguei tudo de início. Foi um processo gradual. Para eu poder sair realmente da CLT e efetivamente ficar por conta do nosso empreendimento, isso levou um certo tempo. Igual nós estamos falando aqui de 5 anos. Foi de 2013 a 2018. Eu acho que a gente teve a nossa primeira conversa. Nossa primeira conversa é um papo interessante também, que pode ficar para outro vídeo, né? Podemos, muito interessante. Não sei se essa caneta vai dar certo, cara, mas eu acho que a gente teve a nossa primeira conversa, deve ter sido lá para 2016, né? Quando eu fiz a proposta, assim, pro Saulo e pro resto dos colegas nossos também, né? Sim, sim. Foi aqui que você me mostrou o seu extrato bancário também, Isso, provavelmente. É verdade. Porque que aconteceu? Esse negócio do extrato bancário é interessante. Por quê? Porque uma das coisas que foi, assim, o estopim pra eu ter pra mim, assim, cara, eu não quero mais voltar pra indústria, eu vou continuar empreendendo nessa área, foi um dia que eu abri minha conta bancária e eu vi que num período de 30 dias eu tinha recebido um valor de R$3.000. Acho que já dá pra mudar essa folha, né? Lá. Eu tinha recebido um valor de R$3.000. Então, assim, eu nunca tinha visto R$3.000 na minha mão, sabe? Então, assim, imagina, sei lá, eu tinha 20 e poucos anos, 21, 22, sei lá. Aí eu vi que eu tinha ganhado cerca de R$3.000 em um mês. Sendo que os estágios, eles pagavam ali um estágio muito bom de engenharia. Vamos pegar uma empresa grande e multinacional, muito assim, generosamente, me pagaria no máximo ali uns R$1.200. E eu trabalhava mais ou menos o mesmo tanto que o estágio me pagava. Então, quando eu vi isso, eu falei, peraí, cara, tem alguma coisa errada. Porque se tem todo esse dinheiro aí no mercado, esse dinheiro não tá vindo pra mim. Então, assim, eu achei uma opção muito mais interessante. E eu pensei o seguinte, eu estou começando, cara. Eu acabei de começar, eu já estou fazendo essa grana. Então, se eu investir, se eu, sei lá, desenvolver outras habilidades como marketing, vendas, etc., eu posso ganhar ainda mais. Então, aí eu usei essa técnica aqui. Eu lembro que o Saulo estava meio relutante na época de entrar para a empresa e tal, só que eu printei meu extrato bancário e mandei para ele. Aí quando foi assim, ele não animou muito de cara ainda, né? Mas acho que isso aí contribuiu também, né? Porque você viu assim, você viu um exemplo concreto, né? Sim, exatamente. E você confiou em mim, né? Porque eu podia ser um golpista, né, cara? Eu podia ter mandado alguém editar aquilo ali no Photoshop, né? É verdade, eu já te conhecia. Convenhamos, isso era 2016, eu já te conhecia há um ano, a gente convia praticamente todos os dias na faculdade. Dá pra gente se conhecer um pouquinho. Isso é verdade. Ele não era golpista, o Raziel não era golpista, gente. Mas, então, você me mandou o seu extrato bancário, o que contribuiu bastante para aquela minha análise. Isso aqui, gente, só funciona quando vê isso aqui. Que isso, gente, que isso. Não me julguem, não me julguem. Mas isso contribuiu, de fato. Porque a gente brinca assim quando vê dinheiro, mas eu acho que isso ajuda a gente a tomar nossas decisões. Principalmente no meu caso, que já pensava na questão de cuidados familiares. Eu queria poder contribuir com a minha família de certa forma. Então o dinheiro ele é realmente importante. Mas enfim,
Então, cara, isso foi um processo gradual. A minha decisão de sair do CLT para ir para o empreendedorismo foi uma questão gradual. Tem um detalhe que eu não comentei, ou talvez tenha falado mais de forma breve, é que lá na empresa, na BYD, como eu era terceirizado, Raziel, muitas vezes eu ficava à mercê de contratos. Então, eu era terceirizado e trabalhava através de contratos para a BYD. Põe entre aspas aí, que senão daqui a pouco a galera vai querer falar que nós estamos falando da BYD. É verdade, é Deixa eu verdade. pôr umas aspas aqui, gente, que são pseudônimos, Gente, são tá? pseudônimos, exatamente. Continue. E aí o que acontecia? Quando esses contratos se encerravam, eu não era demitido efetivamente dessa empresa terceirizada. Eu ficava esperando, eu ia para a sede dessa empresa e ficava esperando a renovação de novos contratos. Mas aí que é um ponto-chave, que isso realmente me fez tomar a minha decisão a longo prazo. Porque quando eu perdia um certo contrato e renovava por um outro, eu não sabia para onde eu iria nessa empresa aqui. Então, mas o seu salário permanecia o mesmo? O salário permanecia porque eu não saía dessa empresa. Uhum. Eles não reduziam o meu salário. Uhum. Mas eu não sabia em que eu iria trabalhar. Uhum. Lembrando, nós formamos em engenharia elétrica e eu queria trabalhar nessa área. Eu queria realizar a minha profissão dentro dessa área. E de fato, nos primeiros setores que eu passei aqui na BYD, eu estava na área da engenharia. Mas aí eu tenho outro detalhe também. Que não era elétrica, né? Você trabalhava muito mais com mecânica. Mas você até era mais de boa com isso, né? Porque no estágio da multinacional que eu fazia, eles me colocavam para mexer muito com mecânica também. Isso me irritava. Eu só queria mexer com osciloscópio, com diodo. Eu não aceitava mexer com... Fui um pouco mais paciente que você. Você era mais aberto. Uhum. Mais aberto. Então, assim, e é o que acontece muito hoje na engenharia. Bom, pelo menos a minha visão... Você faz o que tem para ser feito. Você chega na empresa, se não tem cozinheiro no dia... Você vai cozinhar. Eles vão te mandar para cozinha e você vai ter que fazer a sopa da galera. E eu falo isso por amigos que trabalharam em outras empresas e pelo que eu vivi também dentro da empresa. Uhum. Então isso acontece muito. Você tem ideia? Eu tive que emitir nota fiscal, cara. Já fiz isso também. Você vai ver no último setor. Não, ironicamente, hoje nós temos que emitir nota fiscal, né? Ironicamente. Mas assim, eu achava um absurdo, né? Eu, tipo assim, eu tô estudando pra ser engenharia elétrica, os caras me colocar pra emitir nota fiscal. É verdade. Mas continue. Então, meu contrato terminava, eu não sabia pra onde eu iria na BYD. Uhum. Certo? Foi quando um dos contratos finalizaram, esse foi o terceiro contrato. Uhum. Tudo isso aconteceu em 5 anos, tá? Então, 2013, lembrando, pessoal, eu entrei como estagiário. 2014, eu fui contratado como terceirizado. Então, de 2014 até 2018, ou seja, 4 anos aí, que foi que eu trabalhei nessa empresa terceirizada prestando contratos para a BYD. Como CLT. Uhum. Dentro desses 4 anos, eu passei por 3 setores. Olha só, 3 setores sendo que só um desses tinha a ver com engenharia. Nem engenharia elétrica, mas pelo menos era engenharia. Eram 2, mas o primeiro efetivamente, o primeiro que eu passei que era mais efetivamente engenharia. Exatamente isso que você falou. Uhum. Então, Raziel, quando eu passei pelo último setor, pelo terceiro, que foi mais ou menos aqui no início de 2018, eu já estava frustrado em que o meu salário, eu tinha aumentado pouco valor, é o que eles chamam de dissídio. Eu não tive nenhum aumento, pessoal, literalmente, eu não tive nenhum aumento aqui, ó. Ou seja, então na prática, seu salário diminuiu, né? Porque a economia do nosso país não vai acompanhando a inflação. Não vai bem há muito tempo. Na verdade, o dissídio sim, né? Mas é o que você falou, pode continuar. Eu ia dizer o seguinte, que você tem inflação aí, né, violenta, dólar subindo pra caramba. Então, na prática, você não tem um aumento, seu salário tá diminuindo, né? Exatamente. Então, não sei se eu fui falando anteriormente, mas nessa época aqui, ó, que de 2014 a 2018, a média era de R$ 2.500 que eu ganhava, pessoal. R$ 2.500. Aí tinha a questão, isso não líquido, lembrando que isso não era líquido. A CLT, o que ele te oferece não é o que cai no seu bolso, né? Você tem vários descontos ainda. Isso, tem transporte, o pessoal deve entender isso aí. Transporte, tem a questão do INSS. INSS, FGTS, plano de saúde. Então, nesses 4 anos, Raziel, esse era o meu salário. Então, com relação ao salário, eu já não estava tão satisfeito. Lembra do seu print? O seu print era R$3.000. Olha o meu salário. Isso, certo? Isso fora os descontos. Questão de salário, eu já estava frustrado. O que eu fazia nesses setores, no terceiro setor aqui, já era algo que
eu literalmente já não estava mais satisfeito. Você quer explicar pra galera o que que era? Posso falar. Uma das coisas, igual eu falei, era emissão de notas. Eu tinha que emitir Você notas. também fazia emissão de nota fiscal, olha só. Emissão de notas fiscais. Mas o que mais, assim, foi determinante pra mim é que eu tinha que mexer com planilhas do Excel. Tudo bem até aí. Porém, o que eu fazia era uma coisa muito mecânica. Eu tinha que, às vezes, comparar produtos para ver se tinha no estoque. Eu já estava fazendo uma coisa que, para mim, não era assim, eu não queria mais fazer aquilo. Era uma coisa muito mecânica, muito maçante. Pensa, você chega na empresa 8 horas e fica fazendo isso, 8 horas da manhã, no caso, e fica fazendo... trabalho muito repetitivo. Repetitivo até 17 horas. Saco, né? Não era aquilo que eu queria saco. para mim. Então você percebeu que foram a união de várias questões? Detalhe, pessoal, de 2014 a 2018 eu fazia os bicos. Que fazia um passava, por exemplo. Então, eu já estava mais ou menos inserido no nosso empreendimento, mas quando deu 2018, foi quando eu perdi o outro contrato, o meu último contrato, o terceiro e último contrato, e foi quando a empresa, eu voltei para a sede da empresa terceirizada, Raziel, e lá eu fiquei, acho que 5 dias, e eles me falaram, olha, tem um novo contrato para você. Ou seja, o quarto contrato. Eu não sabia para onde eu iria na BYD, não sabia o que eu iria fazer, eu simplesmente virei para eles e falei, não quero mais. Aí você caiu fora, você pediu para sair. Não quis ficar mais. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou cair de cabeça nessa questão do nosso empreendimento. Ou seja, aí você saiu, aí que você abriu mão, né? Você saiu, você pediu demissão. E sua família? Você falou com sua mãe, com seu pai? Falei, foi uma questão, assim, foi uma decisão que eu já estava conversando com os meus pais também. Então já estava assim, meus pais já estavam cientes. Mas eu cheguei em casa e falei que eu tinha tomado aquela decisão. Eles não sabiam que eu ia fazer aquilo naquele dia. Então foi uma coisa assim, eu estava... E eles te apoiaram ou ficaram naquela assim, meu filho, você é doido, você tem que ficar fichado. Apoiaram. Isso olha é só, uma coisa positiva. Eles têm a mente mais aberta, né? Porque o meu pai, por exemplo, eu lembro que direitinho. Porque meu pai, ele é aposentado hoje, ele foi funcionário público. Sei. Eu lembro um dia que ele colocou um jornal na minha frente com a vaga para um concurso. Eu já tava atuando nessa área aqui, né? Já estava atuando na empresa. Na época não era uma empresa ainda, né? Mas enfim, eu já era autônomo. E eu falei com ele, não, obrigado, não tem interesse, eu vou permanecer com esse trabalho. Se ele arregalou um olho, ele olhou pra mim de um jeito e falou, meu Deus, o que eu fiz? Meu filho tá ficando doido. Mas aí depois o quê? O extrato, uns meses depois eu mostrei pra ele quanto que eu tava ganhando, ele ficou mais tranquilo. É incrível. Mas não, meus pais, eles me apoiaram nessa decisão. Mas foi assim, o estupim. E é claro, eu tô contando aqui como que foi eu largar aquele emprego da CLT, mas nesse meio tempo a gente já estava trabalhando como parceiro, a gente já estava começando a tentar estruturar o nosso empreendimento. Legal. E aí quando chegou em 2018, que eu realmente saí... Que foi quando a gente formou, né? Foi quando no ano da nossa formação. Exatamente. E depois nós já emendamos direto o mestrado, que a gente pode falar também o desastre também, que foi o nosso mestrado. Agora, depois... Né? Depois, porque senão acho que o vídeo vai ficar muito longo. Vocês querem saber, pessoal, por que nós não ficamos no mestrado? Coloca aí. Verdade. Mas aí é legal, cara. Então você saiu e... Eu acho que é a pergunta que todo mundo quer saber, né? Valeu a pena, assim, a gente já mostrou que já dava para ganhar expressivamente mais. Talvez, assim, se você for pegar os 12 meses do ano, desce um pouco menos ainda, né? Porque... Sem empreender sazonal, né? Você não tem aquele salário fixo ali todo mês. Mas pensando assim, hoje já passaram o quê? Quase 10 anos, né? De que eu comecei, por exemplo, né? Que você começou um pouco menos. Uns 6 anos, talvez. Mas olhando para trás, assim, você acha que você teve um aumento salarial bom, assim, o que você está ganhando de dinheiro hoje, você acha que compensa? Eu não tenho um pingo de arrependimento dessa decisão de sair da empresa que eu trabalhava para o que eu faço agora. Olha só. Um pingo de arrependimento. Legal. E é claro, quando eu tomei essa decisão em 2018 de sair, é claro que nesse meio tempo, de 2014 até essa data, a gente já veio estruturando, ainda que, vamos dizer, verbalmente, como que seria o nosso trabalho, o que a gente almejava. Então tudo isso contribuiu. Sim. Eu não simplesmente saí de onde eu estava porque eu estava só infeliz. Não foi só isso, pessoal. Eu saí de onde eu estava porque eu estava infeliz, insatisfeito com o que eu fazia, insatisfeito com quanto eu ganhava,
Mas porque nós já tínhamos juntos uma estrutura do que a gente queria para o nosso futuro, dentro desse empreendimento. Sim. A gente já veio conversando sobre isso. E assim, e quais são as diferenças, assim, né, entre você ter um emprego fechado, ter um emprego CLT e empreender? Porque a gente pode citar algumas coisas aqui, né? Tipo assim, eu lembro que você falou de liberdade, né? Sim. Não é isso? Sim. Então a gente tem uma diferença de liberdade, a gente vai poder explicar. Liberdade, o que mais? Para nós, assim, acaba que financeiramente também compensou. Sim. Porque nós ganhamos. Hoje a gente é obrigado, eu não pagaria o INSS, né? Mas a gente é obrigado a pagar o INSS, né? Porque a gente tem hoje uma sociedade limitada, você tem que receber ali recolher um prolabore. A gente pode falar sobre tudo isso para vocês depois. O que é uma sociedade limitada? O que é um MEI? Quais são as diferenças, questões, tem que ver aqui. Questão de imposto, né? Imposto de renda, se a gente paga mais, paga menos, né? Sim. E aí, você acha que você tem mais liberdade hoje do que você tinha na época? Cara, com certeza. Pensa só, o fato de eu ter que chegar na empresa 8 horas da manhã, sair às 17, que nem sempre funciona desse jeito. Lógico que não, porque fica no ar ali aquela coisa, né? Se tem coisa para fazer, você tem que ficar dentro da empresa. E eu não sei se você recebeu hora extra lá, porque a maioria das empresas que eu ouço falar... Isso é uma coisa importante, gente. Eu vejo que tem muita gente que segue a gente aí que tem na faixa de 18 a 24 anos. Talvez vocês não tenham tido ainda a oportunidade de ter o primeiro emprego. Mas a empresa, ela não paga para não pagar hora extra, você é obrigado a ficar no banco de horas. Ou seja, se eu trabalhei 2 horas a mais, é como se eu tivesse um crédito ali que, em tese, eu poderia folgar um dia sair mais cedo. Só que aí a questão é que eles nunca deixam também você usar o banco de horas, né? Exatamente. Por exemplo, se você tem, sei lá, 1.000 horas, você nunca vai conseguir tirar as 1.000 horas. Eles vão falar assim, não, você tem que pegar 1 hora por dia só, ou então pegar uma semana, ou seja, então acaba que não compensa, porque você não recebe e você não consegue ter uma folga expressiva, né? Exatamente. Então pense comigo, de 8 às 17 eu teria que cumprir, na teoria, esse horário, ficar dentro da empresa. Mas o que acontece, na maioria, imagino que quando você trabalhou também como CLT, você deve ter vivido isso. Você está dentro da empresa, nesse período aqui, mas nem sempre você está executando alguma atividade. Não, isso é um saco. Você concorda? Porque vamos supor, se você trabalha numa coisa assim, sei lá, você vai trabalhar numa fábrica colocando tampinha na garrafa de refrigerante. Em tese, assim, sempre vai ter tampinha para você colocar. Uma máquina é um negócio muito repetitivo, mas dependendo do que for, não é sempre, por exemplo, eu trabalhava com manutenção, não era sempre que tinha máquina lá para eu dar manutenção. Mas aí, como eles ficam engessados nisso aqui, você tem que ficar lá. Então, às vezes, você tem que ficar lá dentro enrolando, você tem que ficar fingindo que você está fazendo alguma coisa. Exatamente. Sendo que hoje, por exemplo, hoje nós não temos demanda na empresa, nós estamos aqui gravando esse vídeo. Exatamente. E você tem algum exemplo? Tem vários, cara. Uma das coisas que me marcava, que eu falei no meu outro vídeo CLT, era o seguinte: eu chegava para trabalhar 7 horas ou 8, não sei, e tava aquele dia bonito, ensolarado. Não sei se tá dando para vocês ouvirem aí os passarinhos cantando no vídeo aí. Mas aí eu entrava, eu ficava naquele galpão, trabalhar em indústria, assim, eu acho horrível a ideia de você trabalhar num galpão fechado, que você não vê a luz do sol. Então eu tinha a sensação, assim, que eu tava literalmente perdendo a minha vida, sabe? Assim, eu não via a luz do dia. Então hoje... eu trabalho às vezes prestando serviço para o cliente externo às vezes, mas assim, eu tenho como descansar, eu tenho como, por exemplo, negociar com o cliente, olha, tem como o que está marcado para essa sexta-feira a gente fazer na segunda, e aí eu tiro essa sexta de folga quando eu não estou muito bem, quando eu estou doente. Então assim, você tem muito mais autonomia para organizar a sua agenda. Então, por exemplo, eu acho que eu comentei com você, que eu lembro que uma vez assim, eu fiquei muito pensativo assim, por quê? Porque era uma segunda-feira, eu ia ter um serviço externo que um cliente desmarcou comigo. E aí eu falei, eu vou assistir a série The Crown. Aquela série da Netflix. Era um dia chuvoso, tava aquele dia gostosinho assim de ficar em casa. Eu falei, eu vou ficar aqui. Mas, assim, não quer dizer que eu sou vagabundo porque eu descansei na segunda-feira. Porque quantos sábados e domingos eu já tinha trabalhado? Então, assim, você não é obrigado a descansar no sábado e trabalhar na segunda. Às vezes você pode inverter essa lógica. Qual o problema? É você que decide. É você que decide. Essa liberdade, é verdade. E pensando assim na pergunta que não quer calar, né? A grana, a bufunfa, né? Será que a gente fala nesse vídeo aqui quanto a gente ganha por mês? O que você acha?
Ah, não sei, tem que ver se a galera tem interesse em saber isso também. Fala aí, pessoal, não sei se essa informação é do interesse de vocês. Deixa nos comentários pra gente. Deixa nos comentários. Mas assim, eu ganho, não preciso nem falar, né, cara? Você tava dentro dessa indústria e você ganhou melhor do que eu. Eu ganhava, na minha experiência CLT, eu ganhava um salário mínimo, então não tem nem como. Assim, hoje eu tô numa situação financeira, assim, apesar de eu não estar 100% resolvido, eu pago meu plano de saúde, eu tenho meu carro, assim, eu tenho uma autonomia financeira de 100%, né? E você também, né? Hoje a gente paga, você também paga seu plano de saúde, né? Sim. E lembra que eu comentei com você que os meus pais sempre me incentivaram a ter um emprego bom, no primeiro momento, CLT. Eles queriam que eu tivesse uma carreira promissora. Aham. Então, e eu queria, em contrapartida, poder ajudar os meus pais, sempre que necessário. E hoje, graças a Deus, Você ajuda seus eu pais. sei que eu posso ajudar. Legal, você ajuda. Entendeu? Isso é muito bom. Então essa liberdade é muito bom. E só um disclaimer aqui, nós não estamos querendo demonizar a CLT, nós não estamos querendo ficar num papo raso aqui, tá, gente? Nós estamos falando da nossa experiência. Agora, se você quer fazer direito, sei lá, você quer virar juiz federal, aí vai ficar muito difícil, né? Porque todos os benefícios que você ganha, você tira ali, às vezes, R$1 milhão por mês, né? Então, cada caso é um caso. A questão da liberdade, você tem uma questão também da instabilidade, que é um ponto negativo. Instabilidade. Mas você tem como resolver também a questão da instabilidade, né? Porque, por exemplo, você não sabe, por exemplo, mês que vem eu não sei quanto que eu vou ganhar. Mas, aí o que você tem que ter sabedoria de fazer? Você tem meses em que você ganha muito, que você tem muita demanda. Aí é aquela história da cigarra e da formiga. Sim. Quando você tem a época das vacas gordas, você tem que guardar pensando na época das vacas magras. Tem gente que não tem muito essa habilidade. Às vezes a pessoa, ela não consegue, assim, ela não tem uma boa habilidade financeira de poupar, de pensar lá na frente. Então, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade com o financeiro, sei lá, vamos supor, se você receber 50 mil, você não vai ter a habilidade de guardar esses 50 mil pensando que mês que vem você pode estar zerado e pegar esses 50 mil e comprar um carrão, aí talvez, assim, ou você tem que mudar esse perfil ou empreender, talvez não seja uma boa para você, né? Porque isso, inclusive, você pode até quebrar a sua empresa, Verdade, né? É verdade. Então são essas questões, Essas variáveis, né? Que hoje eu não me arrependo dessa mudança. Eu também não me arrependo, pessoal. E aí a gente tem um novo projeto que a gente está iniciando, que é o projeto do marketing digital, né? Porque a gente já teve algumas tentativas de mexer com marketing digital, mas acabou que quando eu criei o canal Geometria das Ideias, eu não sei se esse canal assim vai ser um grande empreendimento, né? Porque isso é uma pergunta que nós vamos descobrir com o tempo. Mas esse canal aqui é para mostrar essa jornada para vocês. Nós vamos falar da nossa empresa, em breve a gente pretende divulgar a nossa empresa para vocês. A gente não fez isso ainda porque acaba que na internet é muito mais gente que nos vê, né? E a nossa empresa é uma empresa local. Sim. Então, por exemplo, se a gente falar o nome da empresa que daqui a pouco tem, sei lá, 1.000 pessoas acessando o site, nem sei se o site aguenta esse monte de acesso, né? A gente tem que olhar isso. Então, com o tempo, nós vamos falar para vocês assim, qual é a nossa empresa, exatamente o que a gente faz. Entrar em detalhes. Entrar em detalhes, falar de números, valores, questão de imposto, né? Que eu acho que é uma coisa que todo mundo tem interesse em saber. E nós vamos falar também sobre a questão do marketing digital, porque tem o Geometria das Ideias, que é o canal no YouTube que eu criei. Aí nós criamos em conjunto esse canal aqui de empreendedorismo. Quanto que você ganha por mês no YouTube? Vale a pena você monetizar o canal no YouTube? Todas essas informações, nós vamos ser um livro aberto, né? De duas pessoas que estão começando e nós vamos passar tudo isso para vocês. Exatamente. Então é isso, eu quero que vocês comentem aí o que vocês acham, se vocês gostaram dessa dinâmica diferente do vídeo, né? A gente batendo papo aqui, conversando, essa maluquice aqui, né? O Saulo fica rindo aqui de mim, mas é isso aí, pessoal. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal.